Fala, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo, né? Esse é o terceiro editorial, esse é o Chá da Tarde. Vocês sabem que no sabadão, no domingo, é mais um bate-papo, né? Eu sento aqui e as matérias vão fluindo aqui e a gente vai discutindo sobre o que está rolando, né? É bem mais light. E aí, a gente vai discutir agora sobre o Petro enfiando a mão num vespeiro. Pois é, o Petro é o presidente da Colômbia, vocês já sabem quem é o Gustavo Petro. Pois é, olha só a loucura que o Gustavo Petro resolve falar agora em relação ao Maduro, né? O Gustavo Petro pediu a união dos exércitos da Colômbia e da Venezuela sem medo de enfrentar o malvadão laranja Donald Trump. Meu amigo, uma situação dessa pode, sabe, não tem como dar certo. O Petro já foi lá nos Estados Unidos, instigou os soldados americanos a se rebelarem contra o Donald Trump. O Donald Trump já está pistola com esse Petro. E aí, para a ação militar do Trump sair do Maduro e partir para cima desse cara aqui, que para mim, né, é uma aberração. Eu sinto vergonha do que o Brasil está passando, mas eu acredito que os colombianos não devem estar nem um pouquinho diferente, né? Devem estar mais envergonhados ainda. Esse sujeito aqui agora quer colocar a Colômbia em risco para defender o seu amigo Nicolás Maduro. Agora, minha opinião sincera, não é por amizade, não é por questão ideológica, é porque se um cai, um monte vai cair junto, porque todo mundo sabe das falcatruas de todo mundo aqui, tá? Não é à toa que o Lula mandou buscar a presidente, a primeira dama do Peru, a Nadine Heredia, com um avião da FAB lá no Peru, é porque todo mundo sabe coisas do outro e todo mundo vai entregar. Ou seja, ninguém solta a mão de ninguém. A hora que um cair, todo mundo vai cair. Então é por isso que ele se protege. Matéria do Vanguardia, tá? Gustavo Petro pediu a união dos exércitos da Colômbia e da Venezuela, sem qualquer tipo de medo. O presidente Gustavo Petro pediu ao ministro da Defesa, Pedro Sánchez Soares, articular operações com o exército venezuelano depois do pedido, né, de Nicolás Maduro como estratégia para combater a organização narcoterrorista chamada a Junta do Narcotráfico. Na verdade, o que eles estão fazendo são operações, eles estão com medo, não é para combater o narcotráfico, nunca foi em relação ao narcotráfico. O problema aqui se chama Estados Unidos da América. É isso aqui que está deixando todo mundo maluco e apavorado. Durante a reunião com seu gabinete, Petro, falou da importância de fortalecer a cooperação binacional e a segurança e recordou o apoio das tropas venezuelanas nos enfrentamentos entre o ELN, eu acho que é um grupo, lá da Colômbia, e as dissidências das Farc em janeiro de 2025. Lembrando, que todo mundo acusa o Petro de ser das Farc, que as forças armadas revolucionárias da Colômbia, que levaram Petro ao poder, que levaram aí o Petro ao poder. Então, nada mais, nada menos do que um guerrilheiro revolucionário. E agora vem com esse discursinho, para boi dormir, de que, olha, o Petro, ele está junto com a Venezuela para enfrentar o crime organizado. Conversa fiada, Conversa para boi dormir. Todo mundo sabe disso, tá? Todo mundo sabe disso, tá? Vamos lá. Antes da gente dar continuidade aí, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá? A gente está aqui no sabadão trazendo conteúdo, trazendo informação para vocês, tentando se adaptar aqui, Pessoal, sobre o áudio dos vídeos, coloca no comentário se está ficando bom, tá? Os áudios, os conteúdos, que assim, eu estou fazendo a gravação aqui usando o tablet, estou usando um microfonezinho desse aqui, daquele da Lark, comprei um microfonezinho daquele, mas às vezes vocês reclamam que o áudio fica meio abafado, meio ruim, tá? Então, fiz o aplicativo para vocês aqui para a gente poder realmente
né, nesse período de trânsito, de viagem, que vai ser mais constante agora na minha vida, tá? A minha vida está num período maior de viagens agora, né? Questões de trabalho e tudo mais. E aí eu preciso me adaptar. E às vezes ficar levando notebook, câmera, equipamento é muito complicado. Então, modelo, né? Com o aplicativo que a gente fez aqui, vocês colocam aí nos comentários se tá tudo ok, tá? Vamos falar desse cara aqui que vocês conhecem muito bem, né? Surfou na onda bolsonarista e depois, né, se tornou um anti-Bolsonaro. O Alexandre Frota, assim como também a Joyce Hasselman e Romário. Romário agora, né, acabou de ter um problemão aí, a gente vai falar sobre isso do Romário, tá? Vamos ver se dá para falar nesse editorial ainda, porque é muita matéria, tá? Mas vamos lá. Alexandre Frota tem um mandato de vereador cassado em Cotia. Pois é. O que sobrou para o Alexandre Frota, né, depois de romper com o bolsonarismo, foi vereador, né? Ou seja, não conseguiu mais, né, se reeleger ali como deputado, né? Então se tornou vereador lá em Cotia. E aí, né, o que aconteceu? O vereador da Câmara Municipal de Cotia, na região de São Paulo, teve um mandato parlamentar cassado nesta sexta-feira. A decisão ocorreu após o processo por calúnia e difamação do qual era réu transitar em julgado. E aqui, pessoal, isto aqui é uma coisa que me preocupa muito, tá? Processo por calúnia e difamação. O Moro acabou de entrar agora no STF por dois juízes já aceitaram calúnia e difamação contra o Gilmar Mendes. Calúnia e difamação, cassar mandato de deputado, vereador ou senador é um absurdo sem tamanho. Você pode não gostar do Alexandre Frota, mas você tem que entender que os caras têm imunidade parlamentar e, além de tudo, né, tem a questão da indenização moral, né? Agora, o povo escolheu o cara. Pode ter sido uma decisão, que, ao meu ver, uma decisão burra, pode ter sido, né? Eu não votaria, mas eu sou contra. Em 2018, Frota foi condenado a 2 anos de detenção no regime inicial aberto pela 2ª Vara Federal de Osasco por calúnia e difamação contra o então deputado federal Jean Willis, na época do PSOL e atualmente no PT. Então, o Frota falou, né, coisas do Jean Willis e acabou sendo condenado por calúnia e difamação. Isso em 2018. Agora, em 2025, depois de eleito pelo povo, o cara tem um mandato cassado. Para mim, cara, hoje não existe qualquer segurança para quem busca o voto do povo. Eu posso não gostar do Frota, você pode não gostar, mas assim, hoje é só falar que ele falou que eu sou feio, caça o mandato dele, entendeu? Então é complicado. O Frota, ele é questionado por muitas pessoas, né, principalmente por ter rachado com o bolsonarismo. Agora, uma coisa é certa, eu já vi muitos vídeos do Frota fazendo denúncias graves na Câmara de Cotia, denúncias de mau uso do dinheiro público, entre outras questões. E esse tipo de cara que incomoda, eles lavam o cara. Então, é igual o Mamãe Falei lá do MBL, aquele deputado que por causa de um áudio num grupo privado de WhatsApp foi cassado. Eu posso não concordar com o posicionamento, a maioria dos posicionamentos do MBL, mas o Mamãe Falei era um bom deputado, o cara foi cassado. Então eu acho, né, que a República, a democracia brasileira nunca esteve tão frágil quanto agora. Vamos lá, pessoal. STJ manda a ação da Rumble contra Moraes para a PGR se manifestar. Meu irmão, o bicho tá pegando, né? A PGR agora vai ter que se manifestar e aí é agora, né, que a gente vai ver qual o posicionamento da PGR sobre essa ação do Moraes. Vamos relembrar o caso? Talvez você não está lembrando. É o seguinte, existe, né, a Trump Media.
A Trump Media é o conglomerado de redes sociais, que tem a Truth Social, entre outras, do Donald Trump. E existe também, né, não é o Gettr, gente, é a Rumble, né? A Rumble, né? A Rumble é a empresa do Mike Pence, tá? Lembra do Mike Pence, aquele cara que foi perseguido pelo Alexandre de Moraes quando esteve aqui no Brasil? Pois é. Os dois entraram com uma ação lá nos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Lá eles falam que o Alexandre de Moraes violou a segunda emenda da Constituição norte-americana. E com base em tal, o Alexandre de Moraes teria violado a liberdade de expressão, determinando a retirada de conteúdos lá dos Estados Unidos de cidadãos americanos ou residentes americanos, que não é prerrogativa e não é jurisdição do Alexandre de Moraes, censurando as pessoas lá. Então, com base nisso, o Alexandre de Moraes tem que ser condenado na esfera civil, tá? Não é criminal, na esfera civil, inicialmente, né? De que o Alexandre de Moraes deveria ser condenado e, se ele descumpre essa ordem judicial e continua mandando censurar pessoas lá nos Estados Unidos, aí ele poderia ser condenado à prisão por descumprimento de ordem judicial. A Rumble mandou a citação para o Brasil já há uns 4 meses. E aí, para ter validade aqui no Brasil, era o que o Alexandre de Moraes tinha que ter feito, tem que passar pelo STJ. É papel do STJ, tá? Não é Supremo Tribunal de Justiça, igual eu vi um jornal aí de grande circulação, não lembro se era a Folha de São Paulo, falando, o Supremo Tribunal de Justiça vai se manifestar. Não é Supremo, é superior, tá? Superior, tá? Não é Supremo. Então, é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que trata literalmente de definir se o processo contra o Moraes vai andar ou não. E o ministro do STJ aqui, ao determinar a citação, a notificação da PGR, ele está esperando para ver qual vai ser o posicionamento da PGR, e se o posicionamento da PGR for favorável, o processo contra o Alexandre de Moraes vai andar, tá? O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, na imagem, né, esse que a gente mostrou, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a notificação da Justiça Federal da Flórida para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, seja oficialmente notificado de um processo movido contra ele pelas empresas Rumble e Trump Media, esta última pertencente ao presidente norte-americano Donald Trump, o Trumpinho, né? Mota escolhe relator do projeto, não, isso aqui já é outra matéria, tá? O Trump, né? Então, agora, o Alexandre de Moraes, se a PGR der o parecer favorável, será, né, literalmente, né, citado, réu no processo. E aí, dependendo da situação, pode vir a ser condenado, tá? Vamos lá, pessoal, matéria do R7 agora. Mota escolhe relator do projeto que aumenta penas para casos de misturas de bebidas com metanol, tá? Então, pessoal, existe o etanol, que é o álcool, e o metanol, que é um combustível, uma espécie de álcool, né? Uma espécie de combustível, né? Que leva produtos químicos. Então, se eu não me engano, quase 6 pessoas já faleceram, né? Em principal no estado de São Paulo. O estado do Paraná também já teve casos, né, revelados de pessoas intoxicadas, e o caso está dando uma grande repercussão. E aí, depois que a coisa dá merda, depois que a coisa dá visibilidade, aí a Câmara dos Deputados, né, quer sempre dar uma resposta a isso. E foi o que o Hugo Mota fez aqui, né, definindo o relator. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, escolheu o deputado Kiko Coleguin, né, do PT, não é Seleguin, né, nem Cologuin, né, Kiko Seleguin, cara. Kiko Seleguin, né, tá bom. Vamos lá, né, para ser o relator do projeto que aumenta penas para casos de misturas de bebidas com metanol. Mota destacou o ponto central do projeto, que é
tornar a falsificação de bebidas um crime hediondo. Dessa forma, as penas podem chegar a 12 anos. Projeto apoiado, concordo em número, gênero e grau. Tem que acontecer isso mesmo. É preciso defender a indústria, o comércio e, acima de tudo, a vida das pessoas, afirmou o presidente da Câmara. A decisão foi formalizada um dia depois da Câmara decidir acelerar a votação do texto. A proposta também endurece penas em caso de falsificação de alimentos. Concordo em número, gênero e grau. Tem que endurecer penas para quem falsifica alimentos, principalmente colocando em risco a vida das pessoas aí. Então, concordo em número, gênero e grau, tá bom? Vamos lá, pessoal. PGE solicita arquivamento de inquérito contra Bolsonaro e Braga Neto sobre atos do 7 de setembro. Olha isso aqui, né? O blog da Thalita Moema, tá, pessoal? A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de um inquérito que investigava o suposto uso indevido de recursos públicos e símbolos institucionais pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto durante os atos de comemoração do 7 de setembro de 2022, em Brasília e no Rio de Janeiro. O procurador-geral Paulo Gonet argumentou que os fatos já foram amplamente analisados e considerados no processo relacionados à suposta trama golpista, sem elementos novos que justifiquem a continuidade da apuração que pode levar ao encerramento do caso do relator ministro André Mendonça. Ou seja, o que ele falou? Olha, já foi apurado e não tem nada disso aqui. Resultado, foi inelegível, ficou inelegível por causa disso, né? E Brasilzão velho, né? Ficou inelegível por causa disso. Vamos lá, pessoal. Olha, o Milei está passando por uma fase complicada. Eu achei que o Milei ia conseguir conquistar o povo argentino, que ele ia fazer o jogo bem feito, né? Que ele não ia nesse papinho de eu vou melhorar a economia e com isso eu vou ganhar o povo argentino. Não adianta, gente. Enquanto a mídia está destruindo, né, você nunca vai ganhar o povo. O candidato de Milei, em legislativas, admite dinheiro de suspeito de tráfico e amplia a crise do governo. Você acha que isso aqui, no final, não vai se provar, né, que é um belo do engodo? O Bolsonaro foi destruído, detonado. Lá a mídia argentina tá falando isso aqui o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro, tá, sabe, dando a mancha do Milei como o corrupto. Isso vai ser uma dor de cabeça sem precedentes. Eleição na Argentina. O grupo político de Javier Milei já tem uma nova crise pré-eleitoral para chamar de sua. Após a divulgação na noite de quinta-feira de um extrato do Bank of America, aponta que o principal candidato deputado de A Liberdade Avança na província de Buenos Aires, José Luiz Espert, recebeu $200 mil, cerca de 1 milhão, de um suspeito de envolvimento com narcotráfico. Agora eu te pergunto, quantos suspeitos doaram para contas da Kirchner? Quantos? E aqui no Brasil? Quantos suspeitos doaram para contas de esquerda? Então os caras vão pegar isso aqui, vão mostrar, o Milei é corrupto, o Milei é malvadão, é corrupto. E aí vai ter um monte de gente que vai cair nesse discursinho mequetrefe, e isso está minando totalmente a popularidade, né, do presidente Javier Milei lá na Argentina, tá? Lá na Argentina. Pessoal, e agora para encerrar, eu quero colocar para vocês aqui um vídeo, tá, do Editorial Central. Queima de arquivo, foi encontrado morto, tá? Então, saíram novas informações sobre o advogado do Mensalão, sobre a morte dele, né? Estão circulando cenas aí, parece que era um trio, né? Tinha uma mulher envolvida que praticaram um latrocínio contra ele. Eu queria que você acompanhasse essa matéria aqui conosco. Bora para cima.
As eleições de 2026 já estão chegando aí e a gente quer saber da opinião de vocês sobre um assunto que está repercutindo muito, que é o Eduardo Bolsonaro se lançar a presidente da República caso seu pai não esteja nas urnas. Pessoal, saiu uma última notícia aqui agora também, que o Bolsonaro ele não vai apoiar nenhum dos filhos aí para concorrer à presidência da República. Será que essa situação aí é porque eles estão esperando tudo que pode vir a acontecer? Nesse caso aí da anistia, na questão do Cássio Nunes ser o presidente do TSE no ano que vem, que eles estão esperando aí reverter todas essas situações. A gente vai comentar sobre esse assunto aqui e eu também quero saber da opinião de vocês. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí que a gente traz notícias aqui em primeira mão por tudo que envolve a política nacional e internacional também. Pessoal, antes da gente começar o nosso vídeo aqui, a gente vai colocar aqui uma fala do Eduardo Bolsonaro, onde ele diz... Pessoal, não sei se vocês perceberam, o aplicativo que ele usa é o mesmo. Então, o Samuel Fernandes é um parceiro do canal aqui que me ajudou aqui com a criação, com a elaboração do aplicativo. Então, é um rapaz que realmente me ajuda em alguns negócios, né? É parceiro meu em alguns negócios, né? Ele é analista de negócio, então recomendo o canal Editorial Central do Samuel Fernandes aí. E todas as situações que acontecem no Brasil aí é que ele não vai deixar para lá de forma nenhuma e que mesmo que aconteça tudo, ele vai estar colocando a sua cara a tapa. Olha só essa publicação aqui da Easy Fatos. Já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Nós somos muito fortes na rede social, né? Eu acredito que a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a várias pessoas do Brasil. A gente já teve no passado do Brasil, mesmo antes das redes sociais, né, na virada do século XIX para o XX, nós tivemos 100 anos atrás um presidente que foi eleito mesmo estando fora do país. Então isso daí não seria novidade. Mas mais uma vez, né, eu quero obrigar o regime a se expor. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar me condenar. A gente está vendo agora uma mudança da água para o vinho, da maneira como o Moraes tem abordado a questão das notificações internacionais. No passado recente, ele notificou o Paulo Figueiredo através de edital e agora ele o faz por carta rogatória, né? Talvez esteja querendo adequar o seu código de processo penal pessoal ao verdadeiro código de processo penal. Mas ele faz isso para tentar dar tons de legitimidade quando ele tenta me notificar no meu gabinete em Brasília. Então veja a situação que está ocorrendo no Brasil. Ele não quer utilizar a carta rogatória porque ele sabe que isso demoraria muito tempo e certamente não seria condenado até a eleição do ano que vem. Então ele acelera o processo me intimando por edital. Pelo menos é assim que eu estou vendo ser publicado na imprensa. Mas quando ele faz isso, fica uma situação muito estranha, porque eu não posso ser líder da minoria porque eu estou nos Estados Unidos. Mas para ser notificado judicialmente, então vale dizer que eu sou deputado e pode me notificar no meu gabinete em Brasília? Então veja que incoerência que expõe ainda mais que o Brasil não tem lei. No Brasil, cada juiz do STF... Pessoal, então ele disse tudo que ele pensa sobre a questão das próximas eleições e a gente sabe aí que o ministro Alexandre de Moraes, enquanto não colocar ele do jeito que eles querem, enquanto não prender o Eduardo Bolsonaro, eles não vão sossegar, porque tanto é que tem a questão da vingança aí, porque o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles trabalharam firme lá nos Estados Unidos para colocar todas essas sanções aí em cima do Alexandre de Moraes. E agora o que a gente entende é que o ministro não vai deixar barato de maneira nenhuma. Mas sobre aí a candidatura do Eduardo Bolsonaro para a presidência da República, o que você acha disso aí? Saiu uma notícia agora aqui recentemente, a gente está aqui na tela do nosso aplicativo, onde diz que o Bolsonaro, ele diz aliados que nenhum dos filhos concorrerá à presidência da República. Isso aí está um pouco complicado, porque a gente entende que está esperando muito essa questão aí da anistia acontecer, porque, querendo ou não, a pressão da Casa Branca, a pressão do Donald Trump em cima dos ministros aí pode mudar, sim, a regra do jogo. E a gente vai esperar aí os próximos capítulos dessa história aí, que a gente entende que isso aí pode afetar e muito. Tem também aí a questão do ministro Cássio Nunes ser o presidente do TSE no próximo ano e que pode devolver aí a candidatura do ex-presidente Bolsonaro. Olha só essa notícia aqui que saiu agora no canal do Igor Gadelha, do Metrópolis Política. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao menos a 2 aliados que visitaram nos últimos dias que nenhum dos seus filhos será candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. A declaração indica que o ex-presidente não está disposto a apoiar uma eventual candidatura do filho Eduardo Bolsonaro.
que está autoasilado nos Estados Unidos desde março. Pessoal, aí a gente vê que a situação ela tá um pouco complexa, porque a grande questão é o seguinte: uma coisa tem que ser dita, uma coisa tem que ser falada. Só a direita hoje, ela só consegue derrotar a esquerda se ela realmente assim escolher o candidato certo, se tiver o apoio, que seja do centro, que seja da direita, por tudo que acontece, porque a esquerda ela está totalmente aí dominada dentro do executivo e também aí do STF. Tá muito complicada a situação, pessoal. Aí a gente espera aí os próximos capítulos pra gente falar mais sobre esse assunto aí. Eu quero saber também da sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você entende aí sobre todo esse assunto. Pessoal, saiu uma notícia aqui agora também que pegou todo mundo de surpresa. Esse cara aqui, que ele era um advogado do Mensalão, ele foi encontrado sem vida em São Paulo. Essa notícia aqui do The São Paulo News, ele é um cara aqui que ele era advogado na época da questão da Odebrecht. Vocês lembram? Do Mensalão. Pessoal, e depois que saiu aquela notícia que o presidente Trump ele ia voltar esse caso à tona e ia investigar tudo que aconteceu, aí aconteceu essa notícia aqui: advogado do Mensalão é encontrado morto em São Paulo. Olha só. Investigações apontam que o advogado Luiz Fernando Pacheco foi vítima de latrocínio na Rua Itambé, em São Paulo. Câmeras mostram que ele foi abordado por 2 homens que anunciaram um assalto. Ao reagir ou fazer movimento brusco, acabou agredido com um golpe, inclusive de judô, e teve celular, carteira, relógio roubados. Socorrido por um transplante, foi levado à Santa Casa sem documentos, ficando 36 horas sem identificação. Confirmado depois pelo IML. A polícia apura se as quedas causaram as lesões fatais e investiga seu último passo após o consumo de uísque em um bar. Pois é, pessoal, isso aqui foi notícia primeira mão para vocês aqui. A gente entende que pode ser muito aí uma questão de queima de arquivo, porque o cara era advogado na questão lá do Mensalão, daquele caso da Odebrecht, de tudo que aconteceu. O que você pensa sobre esse assunto aí? Coloca aí nos comentários pra gente saber qual que é a opinião de vocês sobre isso aí. Pessoal, agora tem algo que tá dando muito o que falar também, é a questão aí da defesa brasileira, que o ministro da Defesa ele deu uma declaração essa semana passada aí, dizendo que as forças armadas do país ela não tem recurso nenhum para poder comandar se tiver uma possível invasão. Tem armamentos aí para suportar 30 dias de uma eventual guerra. Depois disso acabou. E hoje o Ministério da Defesa aqui postou um vídeo mostrando toda a sua força, depois que repercutiu muito essa fala aí do próprio ministro. Olha só o que colocaram aqui, o site do Ministério da Defesa. Olha só. A Operação Atlas reúne cerca de 10 mil militares das Forças Armadas no maior exercício militar conjunto do Brasil em 2025. Em um esforço integrado para fortalecer a presença e a prontidão das Forças Armadas no território nacional. Aqui em Belém, a Marinha do Brasil participa da Operação Atlas com o navio aeródromo Multipropósito Atlântico, o maior navio de guerra da América Latina. Ele atuará juntamente com a aeronave P-95 Bandeirulha da FAB, que atuará em ação de patrulha marítima na Foz do Amazonas. Também está presente no exercício o navio de desembarque de carros de combate Almirante Savoia, transportando tropas e equipamentos em um deslocamento inédito numa região estratégica do país. Na Atlas, o Exército mobiliza tropas, viaturas e blindados em operações terrestres integradas na Amazônia brasileira, com cerca de 4 mil militares e 500 viaturas operacionais, como os blindados Guaicuru e Guarani, o carro de combate Leopard, o Cascavel, o sistema Astros, o M109 obuseiro autopropulsado e helicópteros. O exercício ratifica a alta capacidade de mobilização e emprego da Força Terrestre em todo o território nacional. Para garantir a superioridade aeroespacial e realizar missões de ataque em apoio à Força Terrestre, a Força Aérea Brasileira vai empregar, a partir de Roraima, as aeronaves de caça, como o A-1 e A-29 Super Tucano, além do helicóptero H-60 Black Hawk,
para missões de apoio aéreo aproximado, juntamente com o Esquadrão Aéreo Terrestre de Salvamento, mais conhecido como Paraçá. A Operação Atlas se consolida como um exercício essencial, demonstrando o preparo das Forças Armadas para atuar com agilidade, eficiência e coordenação em áreas sensíveis e de difícil acesso. Operação Atlas, Forças Integradas na Defesa da Amazônia. Pessoal, depois de ter pego muito mal aquela situação, que o próprio ministro da Defesa ele disse que estava sem caixa para qualquer coisa, até mesmo para abastecer os carros ali, os helicópteros, os aviões que ficaram parados aí muito tempo. Eles só ligaram para levar a Janja, naqueles aviões da FAB. A gente entende aí que agora eles estão aí se posicionando de uma maneira diferente, porque entenderam que pegou muito mal o maior país da América Latina não ter potência nenhuma. Aí agora eles estão aí colocando aí toda a sua força no Instagram. Então, pessoal, foi isso. Isso aqui foi as matérias que a gente conseguiu trazer. Se você gostou, deixa o seu like aí, já comenta, ajuda o nosso canal aí a bater a nossa meta de 50 mil inscritos. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Isso aqui foi o editorial central, tá, pessoal? Então, recomendo bastante para vocês. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Foi um bate-papo aqui com vocês, né, nesse sabadão abençoado. E às 7 horas da noite estou de volta aqui para mais um bate-papo com vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Pessoal, vou deixar na descrição aqui o link, tá, para você entrar em contato com o nosso escritório aqui sobre a questão de imigração, tá? Então entre em contato com a Imigra Mais. O Uruguai é um ótimo país, um excelente país. Eu venho recomendando muito o Uruguai pelas vantagens que o país te oferece, tá? Uma solidez e segurança jurídica para quem vai empreender, para quem vai trazer novos projetos aí. Então é bem interessante. Você pode dar a saída fiscal. Com a saída fiscal, dependendo de onde, né, e do que você recebe, você pode ter economias tributárias gigantescas. Então entre em contato aqui, que a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.